Tende bom ânimo. Parece até uma saudação alegre, uma cortesia casual do tipo, tenha um bom dia, tenha sucesso. Só que quando Jesus usou essa frase, não houve nada de alegre sobre as circunstâncias. Não havia nenhuma razão terrena para se alegrar. No entanto, isso não o impediu Jesus de dizer isso. Uma vez, ele disse isso a uma tripulação em um barco afundando, totalmente fustigado por uma terrível tempestade, pois todos tinham medo de se afogar. Isso está registrado lá em Mateus, capítulo 14, verso 27, ou Marcos 6, verso 50. Ele também disse isso aos seus discípulos algumas horas antes da sua própria morte, tendo previsto uma terrível tribulação para eles, lá em João 16, 33. E ele disse a um paralítico que precisava de 4 homens para poder carregá-lo: Filho, tenha bom ânimo. Isso está lá em Mateus 9, verso 2. Em cada um desses casos, o ânimo teria sido a última coisa passando pela mente dessas pessoas. No entanto, Jesus traz um ânimo de um outro mundo, quando o mundo oferece apenas medo, problemas e impotência. Vamos pensar na história aqui do paralítico por um minuto, registrada em Mateus 9, 2 a 8. 4 amigos estão desesperados para levar o seu companheiro até Jesus, carregando-o em uma esteira para o lugar que ele está ensinando. O Evangelho de Marcos nos diz que eles não conseguiram entrar na casa e então tiveram que subir no telhado, fizeram um buraco e abaixaram o amigo até Jesus. O mestre, então, vendo a fé que aqueles homens possuíam, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, os teus pecados te sejam perdoados. Agora, talvez a gente possa ficar chocado com essa cena, com esse versículo, mas eu duvido que seja pela mesma razão que aquela multidão ficou chocada na época. Nós ficamos chocados porque achamos que Jesus tem suas prioridades erradas. Nós pensamos que a primeira coisa que aquele homem precisa é de caminhar. Já Jesus, ele pensa que a primeira coisa que aquele homem precisa é de perdão. Jesus então considera que ser perdoado é muito mais importante do que a saúde daquele homem, mais importante do que dinheiro, ou de conseguir um emprego, ou uma família. Tudo isso teria sido virtualmente impossível para aquele paralítico, por causa das circunstâncias sociais da época e tudo mais. Só que Jesus entende que o perdão é a grande prioridade aqui. Porque se nosso pecado permanece imperdoado, não importa se nós temos a melhor saúde, se nós podemos superar o Usain Bolt na corrida, se nós conseguimos um melhor emprego, uma pilha de dinheiro, uma família adorável. Se nós tivermos apenas a nossa saúde, nós podemos ter uma vida fantástica, mas será uma eternidade terrível. Jesus sabe o que é mais importante. O perdão é a prioridade. Isso é o que deixa a gente um pouco chocado. Só que aqui está o que choca de verdade a multidão daquela época. E eis que alguns dos escribas diziam dentro de si mesmos: este homem está blasfemando. Isso é o que realmente os choca. Como é que Jesus pode oferecer perdão? É claro que somente a parte ofendida é quem pode perdoar. Nesse caso, a parte ofendida em um pecado é Deus. Jesus afirma ser a parte ofendida em todos os pecados desse estranho. Por quê? Aparentemente, é porque Jesus realmente entende que ele é a parte ofendida. Portanto, os escribas estão raciocinando corretamente. Jesus, ao falar que os pecados daquele homem estão perdoados, ele está fazendo uma declaração contundente, afirmando que ele é o próprio Deus contra quem se peca em todos os pecados. E se Jesus não é Deus, então ele certamente está blasfemando. Então, como é que Jesus vai responder essa questão? Bem, ele apoia essa reivindicação de divindade com um ato divino. Ele cura o homem paralítico e diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Ele faz um milagre verificável para dar credibilidade ao milagre não verificável. Ele cura para mostrar que pode perdoar. E o homem paralítico se levanta e sai por aquela porta. Um homem totalmente curado, um homem totalmente perdoado. Ele agora caminha debaixo de um céu aberto para ele. Ele agora tem o sorriso do seu Pai Celestial. Ele agora desfruta da amizade eterna de Deus. Não há mais inimizade. Ele está em paz com o céu. Se nós pudéssemos entrevistar esse homem agora mesmo, ele nos contaria sobre aquele dia que mudou sua vida e a sua eternidade. Sem dúvida, ele iria assegurar para a gente do quanto ele estava contente de ter o uso das suas pernas de volta. Sem dúvida, a cura lhe deu muito ânimo por muitos anos depois.
Só que se nós perguntarmos sobre o que de fato lhe dá bom ânimo, ele nos dirá: o perdão de Jesus foi a coisa mais crucial na minha vida. Nada era mais importante do que esse perdão. É isso que dá o bom ânimo, agora e para toda a eternidade. E Jesus está pronto, disposto e capaz de concedê-lo para nós, assim como fez para aquele homem. Essa história nos mostra o poder de Jesus para os pecadores sem poder que vêm até ele. Os seus braços de perdão estão a um abraço de nos curar. E só há uma coisa que o move em nossa direção: é a fé. Ele vê a nossa fé e as suas palavras imediatamente saem voando da sua boca. Filho, tenha bom ânimo, os teus pecados te sejam perdoados. Como é a fé? Será que é uma estranha sensação mística saindo do nosso corpo? Uma sensação engraçada, balançando nosso estômago? Um estado de consciência atingido apenas pelos super espirituais? Seja qual for a descrição, dificilmente uma delas se parecerá com fazer um buraco num telhado porque você quer chegar até Jesus. Mas é isso que é fé. É chegar a Jesus com todas as suas necessidades. Quando Jesus vê isso, ele sempre perdoa. Nunca ninguém chegou até Jesus em fraqueza de pecado e foi afastado por ele. Não importa quão grandes sejam os pecados, quão terrível seja a imundícia, quão crônica seja a impotência, Jesus tem perdão para todos aqueles que vêm até ele. Você pode enfrentar o naufrágio e a ruína, mas tenha bom ânimo, os teus pecados são perdoados. Você pode enfrentar muita tribulação nos próximos meses e anos, tenha bom ânimo, os teus pecados lhe são perdoados. Você pode enfrentar uma saúde debilitante, não saber quando você vai melhorar, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. A única coisa que precisa acontecer já aconteceu. A única questão que precisa ser resolvida já foi resolvida. Quando você tem o perdão de Jesus, você tem tudo. Pode ter levado algum tempo para você recebê-lo por causa de alguma resistência sua ou de algum medo, mas não espere mais. Olhe para ele agora, na sua fraqueza. Conheça o seu sorriso e a sua graça que jamais será revogada. E tenha bom ânimo.